Sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. Sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para resistir. A que me alcança e nunca falha, me move com poder. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para resistir. A que me alcança e nunca falha, me move com poder, a mão de Deus. Sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para resistir. A que me alcança e nunca falha, me move com poder. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para resistir. A que me alcança e nunca falha, me move com poder, a mão de Deus. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Às vezes nós falamos tanto de segurar a mão de Deus no momento da dificuldade, da luta, e para muitas pessoas isso soa meio vago, e nós precisamos humanizar isso, porque somente quando a gente humaniza uma frase ou uma ideia, é que a gente chega ao sagrado que ela nos propõe. Da mesma forma como você percebe que uma pessoa pode lhe dar um auxílio no momento da sua dificuldade, e você sabe que está recebendo aquele auxílio, você também pode perceber a presença de Deus ajudando você a viver. A ajuda do outro nos chega por fora, a ajuda de Deus nos chega por dentro. Sabe quando de repente você percebe que até num próprio movimento da vida em nós, aquela fase difícil passa? Às vezes você teve um período tão tenebroso e de repente aquilo vai embora e você não sabe explicar. Às vezes a gente não sabe explicar por que começou, e a gente também não sabe explicar por que foi embora. São ciclos que nós vivemos. E a mão de Deus se manifesta em nós justamente quando nós identificamos que foi de dentro que aconteceu. E é claro que eu não estou negando que quando um amigo, uma pessoa que me ama, me ajuda a viver,
eu não estou negando a presença de Deus me ajudando naquela pessoa. Porque Santo Agostinho dizia que tudo em nós é uma resposta do amor de Deus na nossa vida. Eu não seria capaz de ajudar você se antes eu não estivesse recebendo de Deus o material que uso para ajudar você. Agostinho compreendia a ação de Deus em nós de maneira muito completa. Ele falava muito sobre isso, e eu já disse aqui tantas vezes, que até para eu me sentir arrependido de um erro que eu cometi, a graça de Deus já precisa estar agindo em mim. Eu, por mim, não sou capaz de reconhecer nem mesmo o erro que cometi, porque sou aqui um território, muitas vezes, do pecado, da miséria humana, da arrogância. Mas quando a graça consegue vencer todos os meus defeitos, eu consigo, porque a graça conseguiu antes, me arrepender dos erros que cometo. Então, para eu ajudar alguém, eu preciso estar sendo ajudado por Deus. Por isso é tão bonito compreender que aquilo que em você é íntimo, particular, é essencialmente divino. A coragem vem. De repente aquela fase difícil passa e você fica somente com o aprendizado que ela deixou. Eu posso dizer para vocês que estou vivendo exatamente isso. Dezembro, janeiro, foram meses extremamente difíceis para mim. As primeiras semanas de janeiro, eu não tinha vontade de viver. Completamente desmotivado. Desolado. Acho que a palavra certa era essa. Era uma desolação que eu não sabia de onde vinha. E é claro, eu tive o auxílio da medicina, mas o homem que eu sou hoje, nem é parente daquele de antes. Algo aconteceu dentro de mim, e eu não tenho dúvida de que é Deus agindo, inclusive agindo por meio de uma medicação que tem o poder de alterar quimicamente o que estava doentio em mim. Então a mão de Deus vai ser na nossa vida a voz íntima, a força, a coragem íntima, particular, mas também a medicação, mas também o amigo, o médico, o conselho. A mão de Deus na nossa vida, ela é concreta. Não queira melhorar da sua depressão sem fazer o tratamento certo. Não tenha preconceito contra o tratamento, com o tratamento. Não é assim que funciona. Deus vai agir, a mão de Deus vai segurar você por meio daquele tratamento. A medicina está aí, trabalhando, tentando entender a psique humana para nos ajudar a viver, já que a depressão é uma doença muito presente entre nós. Muitas vezes nós queremos sair de situações dolorosas, mas nós não queremos o caminho da solução. E Deus está ali, sinalizando que pode nos ajudar por meio de pessoas, por meio da medicina, e que a mão dele está sendo estendida de diversas formas. É igual aquela história do homem que estava se afogando, né? Passa um de canoa, oferece para ele ajuda. Não, Deus vai me salvar. Passa mais um outro de barco. Não, Deus vai me salvar. Aí morre. Chega no céu e fala, por que o senhor não me salvou? Ele falou, rapaz, eu mandei uma canoa, mandei um barco, você não subiu. Então é assim que funciona. Às vezes a mão de Deus está sendo estendida para nós, por meio de pessoas, de situações, e nós não estamos sabendo reconhecer que é Ele tentando nos ajudar. Boa noite, seu Christian. Tudo bem com você? Sua mão de aqui, ó. Mão de amiga é a melhor coisa, tocando comigo aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado. Lembrando que depois de amanhã, dia 11 de abril, eu estarei no Teatro Claro, no Rio de Janeiro,
fazendo um show piano e voz. Esteja comigo lá, vai ser lindo. E lembrando que também em maio nós teremos aquela agenda bonita da Semana das Mães. Nós vamos começar no dia 1º no Teatro Guararapes, no Recife. No dia 2, em Natal, no Teatro Riachuelo. No dia 3, João Pessoa, no Teatro Pedra do Reino. No dia 9, Porto Alegre, no Auditório Araújo Viana. No dia 10, em Joinville, no Square Garden. No dia 11, em Curitiba. E no dia 17, em Cachoeiro do Itapemirim. Lembrando que todos esses shows não são piano e voz, são com a banda completa. O show novo que nós gravamos lá no Marco Zero, no Recife. Vamos atender aqui. É um perfil que assina como Sagradas Escrituras. Padre, quando sabemos que estamos convertidos de acordo com o Evangelho? Pergunta boa. Veja bem, a conversão na nossa vida, ela é um processo, primeiro, nunca tem fim. Porque a nossa configuração ao Cristo, ela terá sempre algo a ser conquistado. Porque Jesus é o meu referencial humano. Ele é a minha ajuda sagrada, ele é minha ajuda sobrenatural, mas ele é também o meu referencial humano. A conversão que eu desejo para a minha vida não é me tornar um homem sobrenatural, não. Eu quero me tornar natural como Jesus o foi. É olhando para a humanidade de Jesus que eu encontro o que eu quero conquistar. Então aquela serenidade, aquela sabedoria, aquela generosidade, aquela compaixão, tudo o que fazia parte da personalidade de Jesus, torna-se a meta de todo cristão. Então, não existe um caminho fácil para se chegar à conquista das virtudes cristãs. Na semana passada nós falávamos aqui, a conquista espiritual só é possível por meio das batalhas espirituais. Porque não é fácil ser uma pessoa espiritual nos dias de hoje. Num mundo cada vez mais egoísta, marcado pelo medo, pela insegurança e, sobretudo, pelo ódio. Vocês já observaram como existe ódio, até mesmo entre cristãos, entre pessoas que se dizem cristãs? Pois é, um contratestemunho terrível. Então, quando eu olho para o mundo de hoje, eu encontro alguns modelos de cristianismo que deveriam ser esquecidos por nós. Eu não posso ser adepto de um cristianismo que me autorize o ódio aos inimigos. Isso é uma leitura do Antigo Testamento. Minha gente, nada que está no Antigo Testamento pode ser substituído pelo que Jesus trouxe. Melhor, desculpe-me, me expressei mal, não é bem isso. Tudo o que Jesus disse e fez foi para substituir o Antigo Testamento. Nós não podemos substituir Jesus pelo Antigo, é o contrário. É substituir o Antigo pelo Novo. Você não canta isso todo dia que você faz a adoração? Pois o Antigo Testamento deu ao Novo o seu lugar. Todos os discursos do Antigo Testamento que colocam Deus à frente de um exército de batalha, com uma espada nas mãos, matando os seus inimigos, foi substituído pela imagem de um Deus amoroso, que faz um banquete para os miseráveis, que nos convida a amar os nossos inimigos e não a matá-los. E é claro que existem alguns cristãos que adoram essas passagens do Antigo Testamento, que colocam um Deus bélico, um Deus agressivo. Por quê? Porque elas são assim, e elas não querem mudar. Há muitas pessoas fundamentadas no Antigo Testamento, porque lá é mais fácil fundamentar aquilo que em nós precisa ser convertido. Em nenhum momento em Jesus você tem diferenciação de pessoas. Ah, você é mais importante do que eu sou mais importante que você. Não, não existe isso em Jesus. No Antigo Testamento existe. Aliás, o Antigo Testamento, se for levado ao pé da letra,
você tem o direito de cometer atrocidades. Mas o Antigo Testamento é apenas um referencial para nós compreendermos a história que nos trouxe até aqui. Qualquer pregador que se diz cristão, que diz alguma coisa que contradiz o que Jesus afirmou, mesmo que aquilo esteja no Antigo Testamento, você precisa questionar. A minha verdade está no Antigo Testamento ou a minha verdade está em Jesus? Se eu sou cristão, eu preciso pautar a minha vida a partir de Jesus. Então, o desafio de saber se eu estou convertido ou não, é só perceber se eu já consigo viver as escolhas de Jesus. Se eu consigo ter com as pessoas que me odeiam o mesmo comportamento que Jesus teve. Por exemplo, quando ele estava sendo preso lá no Gólgota, que Pedro desembainhou a espada e cortou a orelha do soldado, o que Jesus disse para ele? Jesus falou: que maravilha, Pedro, continue esfaqueando todo mundo, continue quebrando essa espada na cabeça de todo mundo. Não, guarda essa espada, Pedro. A minha maneira de lidar com os meus inimigos não é como está sugerindo no Antigo Testamento. O meu Pai, a quem eu represento aqui neste momento, para fazer a grande mudança religiosa do mundo, não autoriza o ódio nem mesmo aos inimigos. Não estou dizendo que você precisa ser saco de pancada dos outros, que você precisa fazer papel de bobo o tempo todo. Não, não é isso não. Aliás, eu tenho uma maneira muito justa e honesta de lidar com os meus inimigos, que é mantendo a diferença, a distância saudável, para que eles não me ataquem, mas também uma proximidade para poder ajudar caso eles precisem de mim. Sabe por quê? Eu quero ser cristão. Por mais desafiador que seja o Evangelho, eu não quero ter a arrogância, eu não quero me achar melhor que os outros, eu não quero carregar a prepotência que muitas vezes está presente no discurso de pessoas que se dizem convertidas ao Evangelho. É contraditório. Às vezes a pessoa faz um discurso lindo, mas carregado de preconceito, de visões preconceituosas, de visões que não estão presentes na reflexão de Jesus. Em hipótese alguma, eu posso ter o direito de achar que eu sou melhor que o Christian. Em hipótese alguma, o Christian tem o direito de se achar melhor que a esposa dele, do que a Bia, do que a mim. Porque Jesus nos ensina que nós somos iguais. E quanto mais conhecimento nós temos, quanto mais poder nós temos, maior é a nossa responsabilidade de ensinar isso aos outros. Então eu aqui, neste espaço precioso de reflexão, eu não posso dizer nada a você, a Jesus, ou melhor, eu não posso dizer nada a você sobre Jesus que de fato ele não tenha vivido. Eu não posso inventar um evangelho para pregar aqui no programa Direção Espiritual. É indo na raiz, é lendo os evangelhos que nós vamos identificar quem é Jesus, o que ele pensava, como ele sentia, o que ele queria de cada um de nós. O reino de Deus que ele tanto pregava era um reino de igualdade, onde todos têm os mesmos direitos, onde todos têm as mesmas oportunidades. E eu sei que nós estamos numa sociedade que não é assim. Por isso que nós precisamos de conversão. Ah, mas eu não tenho como converter o Brasil, padre. Comece convertendo sua família. Comece modificando a maneira como você trata as pessoas que lidam com você, as pessoas que trabalham com você. Porque às vezes a pessoa vai para a igreja e ela faz um discurso lindo sobre igualdade, sobre paz no mundo, mas ela é uma pessoa insuportável dentro de casa. É uma pessoa que trata os seus funcionários como se fossem homens e mulheres de segunda grandeza. Se o meu funcionário, que cuida da minha vida todo dia, não puder sentar à mesa comigo, comer o mesmo pão, beber a mesma água, eu preciso rever o meu cristianismo. Eu sei que isso aqui vai desagradar muita gente,
que se diz cristã e trata mal os funcionários que tem. Mas eu não posso mudar. Eu não posso mudar a mensagem de Jesus. Eu não tenho como falar tudo isso aqui agora para vocês, chegar lá em casa e achar que a minha funcionária que fez o meu almoço, que faz o meu jantar, é inferior a mim, porque eu tenho mais condições financeiras que ela. Ou porque eu tenho mais conhecimento que ela. Não. Eu não tenho como mudar a estrutura do Brasil. O Brasil é injusto, sim. Mas naquilo que eu posso, eu procuro fazer a minha parte. E assim, se você fizer também, se o seu vizinho fizer também, nós vamos transformando o mundo aos poucos, por causa do nosso cristianismo. Quando você perde essa pretensão de que você pode ser superior a alguém, o tempo todo tem imagens na internet, vídeos de misoginia, de preconceito racial. É uma vergonha, é lamentável que nós ainda tenhamos que conviver com isso, com a ideia de que a cor da pele torna uma pessoa superior a outra. Ô minha gente, se nós pudermos falar de superioridade, é de outra forma. Quando é que eu me sinto inferior a alguém? Quando eu vejo que aquela pessoa está espiritualmente evoluída, muito mais evoluída do que eu. Não é o dinheiro que tem, não é o poder, não é o conhecimento, não. Que às vezes eu sou uma pessoa super bem sucedida em tudo aquilo que eu faço, mas eu sou um lixo como pessoa, e eu sei que eu sou um lixo, porque quando eu vou dormir é comigo que eu durmo, com os meus preconceitos que eu adormeço, com as minhas pretensões que eu acordo. Eu sei o lixo humano que eu sou, quando eu me deixo levar por aquilo que é mesquinho em mim. E é claro, quando eu vejo uma pessoa me dando aula de humildade, de simplicidade, de companheirismo, de compaixão, eu me sinto envergonhado. Mas o outro tem tanta grandeza de alma que ele não quer que eu me sinta envergonhado por isso. Pelo contrário, ele vem e me motiva a ser também. Então, meu amigo, não adianta nada nós dizermos que somos cristãos, se nós não temos uma conduta que comprove o nosso cristianismo. A nossa adesão a Jesus não é a tal pregador, não é a tal padre, não é a tal pastor, não é a tal freira, não. A sua adesão tem que ser a Jesus. Se eu disser qualquer coisa que Jesus não confirma na sua vida, nos evangelhos, por mais que você goste de mim, não me escute. Por isso que Jesus já dizia: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque eu posso mentir para você. A palavra de Deus está aqui. Os evangelhos condensam toda a verdade que nós precisamos saber. Não se perca em livros de revelações, em histórias que contam por aí, que não estão confirmadas no Evangelho. Até a presença de Nossa Senhora na nossa vida. A frase definitiva de Jesus, de Nossa Senhora para nós: fazei tudo o que Ele vos disser. Até a nossa devoção a Nossa Senhora. Se tal vidente diz que Nossa Senhora disse uma coisa, que Jesus não confirme, olha, é só o que Jesus disse, é só o que Jesus viveu, é só o que Jesus sentiu e fez que interessa a nós. O resto é adereço. Tudo bem, vou aos lugares das aparições, faço a minha devoção, sou filho de Nossa Senhora, quero ela presente na minha vida, porque é minha principal intercessora junto a Jesus. Mas eu sei que ela me quer, prestando atenção no seu Filho. A minha salvação está nele. O perdão dos meus pecados está nele. A graça que eu preciso para ser quem eu sou está nele. Sem Jesus, nada feito. Não queira um cristianismo sem Jesus. Não queira um cristianismo baseado no Antigo Testamento. Queira um cristianismo baseado na pessoa de Jesus, nos evangelhos, que é onde nós encontramos a vida,
a história, os principais ensinamentos, as principais lições. Derrame sobre nós, sobre os nossos corações, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Da semana que vem, se Deus quiser. É a que me sustenta quando eu vou cair, é a que me dá forças para resistir, a que me alcança e nunca falha, me move com poder. É a que me sustenta quando eu vou cair, é a que me dá forças para resistir, a que me alcança e nunca falha, me move com poder. A mão de Deus.